Vamos ler a palavra de Deus. Segunda Samuel, capítulo 12. É um texto conhecido, um momento difícil na vida de Davi, mas que traz muitas lições para a nossa vida. Nós queríamos nessa manhã estar meditando um pouco sobre isso. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 16. Nós vamos ler só a partir do versículo 16. Diz o seguinte: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns aos outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadece de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Feche os olhos, oremos. Pai, nós exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou escrito tantas situações difíceis na tua palavra em relação a teus servos, ó Pai, e que trazem ensinamentos à nossa vida que são tão preciosos para nós vivermos de uma forma melhor nessa terra. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, ajuda-nos. Ó Deus, eu sei que o teu Espírito Santo é que completa a palavra no nosso coração. Que eu possa, Senhor, trazer a instrução, mas que o teu Espírito Santo possa completar essa palavra em coração de cada um daqueles que nos ouvem neste momento, seja aqui no templo, seja, Senhor, online. Abençoa-nos, ó Pai. Me dê a graça, sabedoria, inteligência na ministração da tua palavra. Ao teu povo, Senhor, faça da mesma forma, da inteligência, para ter entendimento, e todos nós possamos aplicar a tua palavra na nossa vida. Te peço isso, na certeza da tua presença neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar? Esse texto que acabamos de ler, ele fala de um momento de muita dificuldade na vida de Davi, de um grande problema.
Você pensa bem, você com um filho que está gravemente doente, né? Ou uma pessoa da sua família gravemente doente e está para morrer. E uma criança é algo muito significativo, porque é uma criança, tem uma vida inteira. Então era um problema que Davi estava enfrentando, mas ele nos ensina, através da sua vida aqui, a enfrentar os problemas, que é o tema da nossa lição, do que nós vamos falar nessa manhã, enfrentando os problemas, mas seguindo em frente. E enfrentar problemas não é fácil. Às vezes uma enfermidade, um problema na família, um problema financeiro, né? Um problema na justiça, seja o problema que for, quando nós enfrentamos aquele problema, no momento, não é fácil para ninguém. Não adianta falar, eu enfrento problema. Davi estava aqui sofrendo. Mas quando nós olhamos a história, e muitas vezes os problemas que enfrentamos, eles são causados por nós mesmos, por sairmos da presença de Deus, por pecarmos. Às vezes não, são consequências da vida. Problemas, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Nem todo problema é um pecado na vida da pessoa. Claro que não, nós passamos. Mas eu creio que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos são causados por nós mesmos, pelas atitudes que nós tomamos. E aqui é um problema que Davi está enfrentando, que não precisava ter enfrentado, de forma nenhuma. Que ele está enfrentando aqui porque ele peca. Nós sabemos da história de Davi. Um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas um momento da vida dele, ele dá uma bobeira. Ele comete um grave pecado. Ele está ali no seu palácio, ele vê uma mulher bonita, ele deseja aquela mulher, ele sabe que aquela mulher é um dos seus soldados, né? Um soldado até de alta patente, e ele, como o texto aqui nos diz, o texto faz questão de enfatizar, né? Faz questão de enfatizar, a mulher de Urias. Ele teve um filho da mulher de Urias. Ele engravida aquela mulher, ele tenta esconder aquela gravidez de todas as formas, tenta fazer com que Urias chegue e tenha um relacionamento com a sua mulher, mas ele não vai porque ele está em estado de guerra, os homens dele estão lá na guerra, ele se preocupa com aquilo ali, e Davi coloca ele na frente da batalha, dá ordem para Joabe, que era o seu general, põe ele onde tiver a situação mais difícil, põe ele na frente para que ele seja morto na batalha, e assim acontece. Ninguém sabe disso. Joabe fica sabendo, é claro que ele dá ordem, tinha alguma coisa de errado. Mas os outros soldados, ninguém fica sabendo. Só que Deus tudo vê. Eu posso cometer um pecado escondido de todo mundo, mas Deus vê todas as coisas. E quando nós cometemos os nossos pecados, as consequências certamente vêm sobre a nossa vida. Deus é bom, Deus é misericordioso. Tanto é que quando Davi é confrontado por Natã, ele cai em si, se arrepende do seu pecado, Deus o perdoa, mas as consequências ficaram. Porque ao redor de Davi, tinham os outros filhos
que ficaram sabendo. E aí, uma série de problemas que ele tem na sua família. Algumas pessoas que acabam sabendo. E principalmente Deus, que sabe de tudo. E Deus, Ele nos perdoa. Mas as consequências dos nossos pecados, eles certamente ficarão. Muitas pessoas têm se convertido em cadeias. Tem presídios aí que tem igreja. Tem igreja. 400 membros. Gente lá que converteu, está pastoreando lá dentro. E tem pastores que vão lá. E pessoas que louvam a Deus, adoram a Deus. Mas a consequência do seu pecado, continuam presos. Porque eles têm que pagar pelo aquilo. Deus perdoou. Eles serão salvos, vão morar no céu, igual a gente mesmo, mas tem que pagar o preço pelo que fizeram. Estão lá na cadeia, continuam na cadeia. Deus não, converti, saiu da cadeia. Não, de forma nenhuma. A consequência do pecado fica sobre as pessoas. E da nossa vida não é diferente. Então esse é um alerta que nós temos que ter. Agora, o problema está aí. Já aconteceu. E talvez você esteja com um problema. Um problema não pelo pecado, não estou falando que é só pelo pecado, já descrevi isso muito bem, mas você está enfrentando um problema. Você vai parar? Você vai estagnar? Acabou a vida? É isso que Deus quer da gente? Não é isso que as Escrituras mostram, quando nós vemos pessoas, homens e mulheres de Deus que enfrentaram problemas. E como eles enfrentaram? E aqui, um exemplo que nós vemos na vida de Davi, enfrentando os problemas, que com certeza ensinaram para Davi alguma coisa. E quando nós enfrentamos os problemas e vencemos, ou mesmo somos derrotados naquele problema, como Davi foi, parece que foi um fracasso na vida de Davi. Não, mas não foi um fracasso. Deus ali naquele momento estava ensinando a Davi, ensinando todo um povo, e trazendo ensinamentos até os nossos dias. Porque quando olhamos a vida de Davi, a primeira coisa que nós temos que pensar é: espera aí, não posso cair numa cilada como Davi caiu. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É isso a nossa orientação bíblica. Você está em pé? Não fica achando que é o super-homem, a super-mulher. Não, não, não. Comigo nunca vai acontecer. Cuide para que não caia. Desvie o olhar, não se corrompa, não minta jamais. Cuidado com o que você está fazendo, né? Siga as orientações bíblicas, porque senão pode ter quedas assustadoras na nossa vida. E quantas vezes nós temos visto isso? Pessoas que eram de Deus, alguns se arrependeram e outros caíram e não se levantaram jamais. A consequência da sua queda foi terrível. Então nós temos que tomar cuidado e aprender. Você está enfrentando um problema, mesmo que você vença o problema, siga em frente, né? Como aconteceu na vida de Davi. Aprenda com a situação. Outra coisa que me chama muita atenção aqui é como Davi aceita a vontade, a soberania de Deus. Depois que aconteceu, ele orou, jejuou, lutou, mas ele aceitou a soberania de Deus.
ele entendeu que apesar da sua oração, do seu jejum, esse era o propósito de Deus, o ensinamento de Deus, não era só para Davi, era para o povo, para o seu povo, era para os seus filhos, era para a gente entender também que Deus é soberano. Ele poderia ter revertido. O rei Ezequias, quando Deus dá a ordem para ele, ó, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele fez a mesma coisa que Davi, ele foi, colocou sua cara na parede, chorou, jejuou, foi ali, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. A soberania de Deus. Ponto final. Então nós temos que entender como Deus trabalha, e por que Deus deixou o texto. Não é uma historinha para denegrir a imagem de Davi, para falar de Davi, não. É uma história para trazer ensinamentos para a nossa vida. Então nós vamos, pouco a pouco, nessa manhã, trazer algumas coisas da vida, dessa história, que nos ajudam, que vão nos ajudar na nossa vida. Então, o primeiro ponto é como se portar diante dos problemas. Primeira coisa que você tem que entender, como Davi se portou diante do problema. Primeira coisa, ele jejuou e orou por quê? Porque ele acreditava na solução. Diante do problema, você nunca pense, ó, eu já estou derrotado. Não, Deus falou alguma coisa, eu vou viver essa situação, eu estou vivendo esse problema, acho que não tem mais solução. Davi, por mais que Deus tenha falado com ele continua acreditando que haveria solução para o problema. Então, se você está enfrentando uma situação de adversidade, um problema na sua vida, você não duvide, de forma nenhuma. Agora é só ficar, não, Deus vai me abençoar, Deus vai resolver o problema, de forma nenhuma. Davi, ele toma atitudes, ele toma atitude, ele chorou diante de Deus. Tem hora que a gente tem que chorar diante de Deus. Às vezes você está chorando no lugar errado. Você chora diante das pessoas. Não faz mal chorar diante de uma pessoa que pode nos ajudar, pode nos consolar, pode nos dar um bom conselho. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos de pessoas. Mas o lugar correto para ele chorar, ele não chorou diante dos seus generais, diante da sua esposa, diante da sua família. Ele foi chorar diante de Deus. Ele foi chorar diante de Deus. Ele jejuou. Ele jejuou. Quantas vezes nós estamos enfrentando problemas na nossa vida? Problemas tão difíceis, mas não somos capazes de pagar um preço por aquilo. De jejuar. O jejum, ele toca o coração de Deus. E Davi sabia disso. Davi já tinha, antes de enfrentar esse problema, enfrentado muitos problemas. Você acha que enfrentar o gigante Golias era uma coisa simples, fácil? De forma nenhuma. Era um gigante. Só que Davi, ele sabia o que era enfrentar. Ele era um homem de jejum e oração. Ele orou. Orou intensamente. Orou por vários dias. Primeiro dia,
A palavra aqui nos diz que ele se prostrou em terra. Ele botou a cara no pó. Em terra. Ele foi para o terreiro, lá no palácio. Ele tinha todo o conforto no palácio. Podia estar lá na sua cama, orando, jejuando. Não, mas ele saiu e foi para a terra. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Ele falou: Deus, tenha misericórdia, estou aqui com a minha cara no pó. Eu reconheço que eu falhei, eu reconheço. Ele já tinha se arrependido, mas Deus falou: olha, tudo bem, mas o filho vai morrer. Mas ele se prostra. Deus poderia ter curado aquele menino? Sim. Como deu vitórias na vida de Davi, muitas vezes, por isso que ele tinha experiência com Deus. Ele sabia que Deus poderia dar aquela vitória. Deus poderia reverter a situação adversa. Então ele se prostra. Quantas vezes nós estamos cheios de problemas, mas não nos prostramos diante de Deus. Tem situações que a gente desanima, falando: isso não tem mais solução. Esse problema com meu filho ou minha filha não tem solução. Esse problema com a minha esposa, com o meu esposo, não tem solução. Esse problema do meu trabalho, não tem jeito. Essa enfermidade veio para a morte. Eu já orei, já jejuei, já fiz corrente, e Deus não quis, e nós desistimos. E muitas vezes acontece desse jeito. Pessoas, aqueles que eram chegados de Davi, e tentaram tirar Davi. Ele tinha um dia inteiro ali, jejuando, orando, com a sua boca no pó. Eles tentaram levantar Davi. Davi, levanta. Como dissesse assim: não tem solução. E quantas vezes a gente ouve essas vozes, a gente dizendo: esse caso seu não tem solução. Mas Davi, ele diante do problema, ele toma a atitude, ele se porta como um guerreiro de Deus, que devemos ser nós diante dos problemas. Desistir? Não. Ele continua ali, e o texto nos diz que durante 7 dias, às vezes a gente ficar meia hora orando, para a gente já está muito. Nós já desistimos. Já orei tanto. Quantas vezes você orou? Todo dia eu oro 15 minutos por essa situação. Davi, ele ficou jejum, com a cara na terra, 7 dias. Sete dias, humilhado, quebrado, acreditando que poderia ter solução. Enquanto havia vida, ele acreditava, ele não desistiu. Os 7 dias, talvez Davi fosse ficar até mais. É porque ele viu seus servos cochichando, e ele percebeu que tinha alguma coisa acontecido. Então a gente tem que ter, quando a gente começa a orar, jejuar, prostrar diante de Deus, Deus vai nos dando também, como deu para ele, discernimento espiritual naquele momento.
que agora tinha acabado. O menino que estava gravemente enfermo tinha morrido. Davi, ele se porta, né, como um guerreiro espiritual, uma pessoa que não desanima, que não desiste, que enfrenta situações, que por mais que pareça difícil o problema, jejua, se dobra diante de Deus, ora, persiste. Davi dá uma lição para a gente, que a gente acha que quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, meu Deus, como eu tenho orado pouco. E olha que eu oro. Como eu tenho jejuado pouco. E olha que eu jejuo. É uma prática na minha vida. Diante das situações. Nós queremos as vitórias. Nós queremos vencer o problema. Mas Davi, ele dá um exemplo. Foi um fracasso? Quando ele fica sabendo que o menino morreu, não foi um fracasso. Davi aprendeu com aquela situação. Davi certamente, quando olhava uma situação que o levasse a pecar, ele fugia dali em diante. Davi aprendeu que Deus estava ali escutando a sua oração, viu ele prostrado, mas ele entendeu, mais uma vez, Deus é soberano. Se Ele fizer, Ele é Deus e Ele tem poder para fazer. Então, enquanto há esperança, eu vou lutar. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele poderia, com a ordem que Ele deu para Isaías ir até Ezequias, falar que ele morreria, para ele colocar a casa em ordem, pronto. Ele ter morrido. Mas Deus, na sua soberania, Ele falou, não, vou te dar mais uma oportunidade, mais 15 anos. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E Ele tem poder. Enquanto houver esperança, não desista. Persista. Siga em frente. Agrada a Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso, ele recorreu foi a Deus. Ele foi atrás de Deus. Ele sabia que Deus que seria a solução. Então, se você está enfrentando alguma adversidade, porte-se como Davi. Porte-se como Davi. Agora, um segundo ponto que nós vemos aqui, a mudança de Davi frente à situação. Como ele muda depois que ele fica sabendo, o menino morreu. Tinha acabado. Deus tinha falado. Davi se sentiu derrotado? De forma nenhuma. É claro que ele não estava feliz, alegre. Não estava. Você perdeu alguma coisa, você vai ficar alegre. Mas ele entendeu a soberania de Deus com atitudes que marcam a nossa vida, que nos ensinam, nos mostram como nós devemos agir, mesmo que a derrota aconteça, que parece ser uma derrota.
Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, Ele tem o controle. Deus não perde o controle das situações. Quando nós nos prostramos diante dEle, nós reconhecemos sua grandeza, nos prostramos, botamos a nossa boca no pó. Deus está ouvindo. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, ou Ele pode dizer também, não é o momento, espere, ainda não é a hora. Deus responde de formas variadas. Mas, diante daquele momento onde o seu filho morre, olha as atitudes de Davi. Nós vemos aqui de forma muito clara aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, né? Você permaneça aí com a sua Bíblia aberta. A partir do versículo 22, ele diz o seguinte, 2 Samuel 12, 22. Respondendo ele, vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Versículo 22. Agora, as atitudes de Davi estão aqui no versículo 20, depois que a criança morre. Então, no versículo 20, então Davi se levantou da terra. Você vai ficar prostrado a vida inteira? Porque você está vivendo um problema? Aconteceu um problema na sua vida? Aconteceu um problema de uma enfermidade? Aconteceu um problema de uma perda? Aconteceu uma perda financeira? Aconteceu um desemprego? Aconteceu que não passou no vestibular? Aconteceu que não passou no concurso? Você vai ficar derrotado a vida inteira? Não. O que acontece aqui? Davi se levantou. A vida prossegue. A vida continua. Se nós entendemos a soberania de Deus, e não aconteceu da forma que nós queríamos, nós vamos ficar prostrados o resto da vida, porque todos nós vamos perder, todos nós em determinados momentos da vida, vamos nos sentir como se fosse uma derrota na nossa vida, mas derrotado é quem não se levanta. Davi se levantou. Eu lembro da história do filho pródigo, estava ali naquela situação, perdeu todo o seu dinheiro, gastou tudo, nas festas, nas orgias, com os amigos, foi alimentar porcos, que era uma profissão incompatível para o judeu, que ele não come porcos, né? De forma nenhuma, era incompatível. E ele desejava alimentar com as bolotas, com a lavagem que ia para os porcos. E aí ele se lembrou do seu pai, na casa do seu pai. E ele se levantou. O texto nos diz, e ele se levantou e falou, vou ser servo lá na casa do meu pai. O que eu estou fazendo aqui? Então, a palavra de Deus, ela é cheia de pessoas que, diante das situações adversas, se levantaram de novo. E é isso que Deus quer que façamos. Vai ficar prostrado a vida inteira? Se levanta em nome de Jesus, prossiga. Prossiga. Algo novo de Deus para a sua vida, como houve para a vida de Davi. Algo novo. Além de se levantar, o texto nos diz que ele lavou-se. Lavou-se. Vida nova.
limpeza. Não adianta. Não adianta mais. Esse lavou-se dá um entendimento que assim, as coisas velhas ficaram para trás. Eu tenho que tirar todo o resquício daquela derrota que eu tive. Tem gente que fica relembrando o tempo todo na sua mente, com as pessoas, eu era assim, eu era assado, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E esqueça, se lave, esqueça o passado, esqueça tudo. Ele não queria mais se lembrar que ele ficou prostrado em terra, não queria se lembrar mais do que tinha acontecido. Eu vou para frente. Ele se lavou. Levante-se, se lave. Não fica relembrando, remoendo as coisas, as derrotas. Deus tem uma vitória para você lá na frente, em nome de Jesus. Deus tem algo novo. Davi, naquele momento, nem poderia imaginar o que Deus tinha preparado. Tantas outras coisas para a sua vida. Então não é porque nós temos uma derrota aqui, que acabou a vida, que nós não obtivemos a vitória numa situação que acabou a vida. Tem que prosseguir. Prossiga, lave-se, esqueça. E ainda o texto nos diz, aqui, lavou-se, ungiu-se. A unção, né? Eles usavam óleo, era uma forma como se a gente hoje passasse um creme, um perfume, né? Para ficar melhor. Só que isso aqui tem um simbolismo para nós hoje muito grande, porque a unção com óleo é um símbolo do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos passar por pior das situações, a pior das circunstâncias. Mas o Espírito Santo, ele coloca no nosso coração uma alegria que ninguém entende, uma paz que ninguém entende. Os servos de Davi não entenderam. Uai, o que aconteceu com ele? Ele ficou aí 7 dias, passando fome, jejum, orando, na terra, sujo, sem tomar banho. Ficou prostrado, chorando, entristecido. E agora, ele se levanta, se lava, está ungido. O que aconteceu? É só o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. É o Espírito Santo que coloca a alegria no nosso coração em momentos tão difíceis que nós passamos na nossa história. É o Espírito Santo que coloca uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas nunca vão entender, porque você passando pelas mesmas situações que ela passa. Nós vemos, às vezes a gente vai no velório de uma pessoa cristã, crente, verdadeiro, servo de Deus, onde a família também há choro, há tristeza. Claro que nós somos humanos, mas não há desespero. Não há desespero. E às vezes você vê em alguns locais um desespero, uma coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo coloca no nosso coração o sentimento, até breve. Em breve nós vamos nos encontrar no céu. Esse é o sentimento
que nós cristãos temos no nosso coração. Então ele se unge. Além disso, ele mudou de vestes. Ele estava com um pano de saco. E agora ele muda de vestes. Outras vestes. Vamos para frente. Vamos prosseguir na nossa vida. É outra história agora. É isso que Davi estava ensinando ali para os seus servos. E ensina para as nossas vidas. E além disso, entrou na casa do Senhor. Tem gente que passa por problema. A primeira coisa que ele faz, ele deixa de vir à igreja. Olha o que Davi faz. Tinha perdido seu filho. A criança amada. Ao ponto que ele amava tanto que ele ficou 7 dias. Ele deixou de ir à casa do Senhor. Você está vivendo problema, você deixa de vir à casa do Senhor. Aqui é o lugar de adoração a Deus. Davi demonstra que, independente do que acontecesse na sua vida, dos problemas que ele enfrentasse, eu estou com Deus, eu reconheço Deus, eu acredito na sua soberania, eu aceito o que Ele determina na minha vida. Nem tudo é como eu quero ou eu penso. Ele estava dizendo isso: Senhor, eu vim na tua casa para te dizer agora, ungido, vestes novas, para dizer: louvado seja o teu nome diante dessa situação. É uma lição para a gente. Quantas pessoas enfrentam o primeiro problema: vou orar não vou na casa de Deus, não vou na igreja não, Deus fez isso comigo, Deus não entende quem é Deus. Deus tem propósito, Deus tem sonhos na nossa vida. Deus, Ele tem nenhuma apreciação em ver você fracassando, de jeito nenhum. Não é isso. Mas os problemas vêm. Ele entrou na casa do Senhor e adorou. Adorou a Deus. Como você enfrenta os seus problemas? Você adora a Deus, apesar dos problemas. Adora a Deus em toda e qualquer circunstância. Olha, estou com enfermidade. Você pode estar com enfermidade. Estou com enfermidade. Vou lutar de todas as formas. Eu creio que Davi arrumou os melhores médicos para aquela criança. Os médicos falaram: não tem jeito não, Davi. Ele lutou com Deus, valentemente, como um príncipe de Deus, como Jacó agarrou na perna do anjo do Senhor lá. Ele lutou bravamente. Mas é assim que o Senhor quer, Deus. Louvado seja o teu nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. É essa forma que Deus quer na nossa vida. Deus me decepcionou. Deus nunca vai nos decepcionar. Nunca vai nos decepcionar. Deus tem os propósitos. Deus, Ele é Deus. Louvado seja o nome dEle. Ele se importa tanto com a gente que Ele nos deu Jesus. Jesus é nossa esperança. De tudo, de cura, de libertação, de salvação, de transformação, de vitória.
e de vida eterna. Então Ele é Deus. E ainda diz assim: depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Até então não tinha comido. Antes de se lavar, de ungir, de vestir novas vestes, de ir lá no templo, no tabernáculo, no caso aqui, adorar a Deus. Depois ele foi para casa: preciso me revigorar para as próximas batalhas. Isso aqui traz uma lição para a gente, sim. Quando nós enfrentamos problemas, situações difíceis, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nos alimentar de forma correta, sim, e etc. Mas também fala da vida espiritual. Alimentar do pão da palavra de Deus. Quem está firme na palavra, vem as tempestades, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vem as tempestades, porque as tempestades vêm, mas sua casa está firme sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Quando estamos firmes na palavra de Deus, por isso que é bom estar já firme na palavra de Deus. Davi não foi abalado porque ele tinha conhecimento de Deus, ele sabia que era Deus, o Deus que o fez derrotar o leão, o urso, o gigante, os filisteus, que o protegeu de Saul, que deu vitória para ele em todas as situações. Ele conhecia, ele sabia quem era Deus, o Deus da palavra, da sua palavra. O Deus que abriu o mar vermelho. Ele sabia das histórias. Ele sabia que persistir com Deus, como Moisés persistiu no deserto, apesar da falação do povo, mas ele persistiu e teve a vitória. Assim Davi também teve a vitória. Então se alimente da palavra. Creia em Deus, porte-se como Davi, derrotado, vai ficar dentro de casa, caído, sem alimentar, sem se alimentar da palavra, sem se alimentar do alimento mesmo. Não, em nome de Jesus Cristo, levanta, vá para frente, se encha do Espírito Santo, mude a história, louve a Deus na sua casa e na casa do Senhor mesmo. Agora, para quem pretende seguir em frente? Para quem pretende seguir em frente? Eu espero que cada um de nós pretenda seguir em frente. Primeiro, é preciso ter coragem. Foi o que aconteceu com Davi. Coragem. Davi parou ali, o texto nos diz, no versículo 24, então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Nova história. Por quê? Porque Davi, ele teve coragem. Foi lá para Batseba, consolou a sua esposa. Falou: olha, aconteceu, jejuei, orei, pedi a Deus, mas Deus não quis. Eu vou continuar adorando a Deus. Deus tem um novo plano na nossa vida. Deus vai nos dar, certamente, ele consolou, falou, certamente vai te dar outro filho, nós vamos ter outro filho. Vamos para frente. A, A vida vai prosseguir.
coragem de enfrentar, de ir para frente, enfrentar as pessoas, enfrentar as situações, enfrentar o problema. Vamos para frente. Foi isso que ele fez. Porque Davi era uma pessoa, ninguém tem dúvida que Davi era um homem corajoso. Ninguém tem dúvida. E por isso ele enfrentava. Tem gente que, diante das situações, das adversidades, cai, se prostra, desanima, se deprime. O que Deus está falando para você nessa manhã, ser forte e corajoso, prossiga, só não desvia da minha palavra, como falou para Josué, só não desvia da minha palavra, que você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Então a palavra de Deus para a gente é uma palavra de coragem, é uma palavra para a gente ir para frente, é uma palavra para a gente fazer novos planos, é uma palavra para a gente entrar na terra prometida que Ele tem para a gente, é uma palavra para a gente tomar posse das suas promessas que estão aqui. Então, coragem. Coragem. Eu acho interessante que Davi, ele continuou acreditando na bênção de Deus. Não é porque eu fui derrotado aqui, numa situação, todo mundo é abençoado e eu não sou. Deus tem uma bênção para mim, mas tem uma bênção para você também. Ele acreditou na bênção. Nós percebemos aqui claramente, olha quando você vê o texto aqui, você vê o nome do menino que morreu? Não vê. Não vê. Mas quando Deus abençoa Davi com um novo filho, com Batseba, o nome dele, Salomão, rei da paz. Natã coloca outro nome nele, ele tem 2 nomes, Gededias, que significa amado do Senhor. Salomão foi um rei que cometeu seus erros, cometeu, mas o seu império era admirado por todo mundo. A palavra de Deus nos diz que a rainha de Sabá foi até lá para ver se tudo o que falavam de Salomão, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu palácio, se era tudo aquilo que eles falavam. E ela chega lá, ela fica tão impressionada, falou, o que eles falam é pouco diante do que eu estou vendo aqui. É pouco diante do que eu estou vendo aqui. Salomão foi o rei que construiu o templo lá em Jerusalém, que escreveu Provérbios, um livro que nos traz tanta sabedoria, que escreveu Eclesiastes, que nos ensina a pensar melhor na nossa vida, como nós estamos vivendo a nossa vida, que escreveu salmos, alguns salmos. Então, o que Deus estava demonstrando ali para Davi, olha, não é porque você fracassou, não é porque não te dei a vitória, que eu deixei de te amar, que eu deixei de pensar em te abençoar. Ele abençoa. De uma forma grandiosa. Coloca ali um filho que seria um grande líder em Israel, que consolida as fronteiras. No tempo de Salomão, ele consolida todas as fronteiras. Ele faz com que Israel se torne grande
diante de todas as nações. Por quê? Porque Davi, lá atrás, ele toma as atitudes que um servo de Deus tem que tomar diante dos problemas. Ele continua acreditando na sua vitória. Ele se porta como um grande servo de Deus. Se arrepende dos seus pecados. Mas talvez o seu problema não seja um pecado. Mas é problema. E Deus tem uma bênção ainda maior para você, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Quando você estiver enfrentando os problemas, siga em frente. Deus tem uma bênção, mas em frente da forma certa. Jejue, ore, prostre diante de Deus, coloque sua cara no pó, se prostre diante de Deus, mas creia na soberania dEle e aprenda as lições que Ele tem te ensinado, mesmo nos momentos de derrota, no nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Não sei qual é o problema que você está vivendo. Você está chorando diante de Deus. Chore mesmo, não tem lugar melhor para você chorar. Jejue, ore. Mas mesmo que venha uma derrota, neste momento, pareça que é uma derrota, siga em frente, levante-se, lave-se, se unja, se alimente da palavra de Deus, vá em frente, tenha coragem, persista, Deus vai te dar uma grande bênção em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e fale: Deus, eu creio na minha bênção, na minha vitória. Eu creio que o Senhor vai transformar toda situação. Eu creio que a bênção será minha em nome de Jesus. Levante-se em nome do Senhor. Pai, nós louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome. Ao Senhor honra, glória e exaltação. Deus, não sei dos problemas de muitos aqui, ó Pai, mas eu sei que nós temos um Deus que olha para as nossas vidas. Nós somos teus servos, ó Pai, e em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos que no final a vitória virá. Que o Senhor tem um Salomão para a gente, ó Deus. Que o Senhor tem algo muito especial para a nossa história, ó Deus. Que o Senhor certamente tem uma bênção e uma vitória lá na frente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta um povo audacioso, corajoso, que entende perfeitamente, que é prostrando diante da Tua presença, que as vitórias virão no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, manifesta os teus milagres aqui nessa manhã, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor pode curar, transformar o problema financeiro, ir de encontro àquela família que está desesperada em relação a algum dos familiares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, transformando a situação. Nós repreendemos toda a obra maligna contra os nossos lares, contra as nossas vidas, e te pedimos, ó Pai, abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo, amém.